Olá pessoal, Janaína Queradia, da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Mais um episódio da Talk Inloco e hoje nós temos uma convidada especial. Aproveitando esse mês que é uma referência em autoridades femininas, eu conheci ontem a doutora Graciele Queiroz, a nossa doutora Grace, muito bem-vinda à Inloco. Que agradeço, Janaína. Espero contribuir para que a sociedade possa entender o nosso papel com responsabilidade. Muito bem, eu gostaria de agradecer a toda a família da Ledone, em especial a Elis. É um evento sobre as guerreiras do júri, Exato. Aqui em Curitiba, acontecendo esse final de semana, que nós estamos gravando no domingo, para aproveitar essa oportunidade com a doutora Graciele. Doutora Grace, foi muito legal ter te conhecido ontem. Que agradeço. Sabe, assim, a participação num evento tão promissor, tão grandioso, de momentos únicos, onde mulheres, guerreiras do júri, estiveram aqui, porque nós já estamos no finalzinho do evento, estiveram aqui participando, trocando ideias, informações, realmente, assim, uma reflexão diferenciada. Exato. Nós temos várias mulheres de cada estado, né, cultural, totalmente diferente. E aí você pode se perguntar, mas Graça, o que tem a ver crimes sexuais com júri? Né? A Ledone e a Elis são meus pais do sul, eu digo que ela não tem idade de ser minha mãe, mas eles foram o início da minha carreira, né? Eu fiz bastante júris com o da Ledone e decidi atuar em falsa acusação de abuso sexual. Estou aí trilhando a minha história, tanto no Brasil como na Europa, seguindo, promovendo justiça. E o interessante é que cada temática trazia uma visão diferenciada sobre os problemas enfrentados, né, dentro do tribunal do júri, quer seja homem ou mulher, mas há situações muito específicas quando são tratadas da pessoa, da feminilidade que se tem no júri, na atuação da advogada, nos crimes contra a mulher. Sim. E aí a Grace, ela vem com toda uma visão diferenciada e nós já vamos tratar. Mas calma, essa é a parte número 2 do episódio aqui, Talk Inloco com a Grace. Mas Grace, antes de você ser essa advogada tão competente, que se transforma numa leoa na hora em que vai realmente apresentar as suas argumentações. Antes de tudo isso, quem é a Graciele Queiroz? Difícil, hein? Mas sou a primeira mulher da família e sou a única mulher dos meus pais. Eu tenho um irmão mais velho, de 2 anos, eu faço 38 agora, meu irmão 40. Nordestina, uma mulher que só tinha uma esperança em o quê? A gente não sabe. Sim. Comecei a estudar sem saber para onde ia, que essa é a verdade. Mas ouvi falar que é interessante ter uma faculdade. E aí eu me inscrevi, passei na época em Salvador e me formei em Direito. Porém, eu fui aprovada na OAB antes de me formar. Olha! Eu passei na OAB no 8º período. Eu só podia tirar a OAB no 9º, mas eu tirei no 8º porque as quantidades de matérias não batiam e aí me colocava em um semestre a mais, porque eu pegava muitas matérias antes. E aí eu fiz, não acreditei que eu tinha passado. Porque beleza, tá bom, você passou na faculdade, você passou na OAB, e agora? Porque a teoria ela é muito linda, a prática ela é totalmente diferente. Sim. E aí nesse contexto eu tive o meu primeiro caso, foi um caso de sequestro, e aí já fui direto para o júri, passei 2 anos no júri, nesse contexto eu estou há 5 anos atuante 24 horas em crimes sexuais, ou seja, falsa acusação de abuso sexual. Então, esses 2 anos eu tive para poder entender o que era um júri, como falava, como se expressava, e esse meu jeito vem do júri, né? Porque eu vou para cima, eu encaro. Como agora, acabei de dar aula para mais de 50 mulheres, e o mais engraçado é que elas ficavam paradas olhando para mim. Eu falava, gente, é para interagir, gente, conversa comigo, conversa comigo. Eu tinha que quebrar o gelo, porque eu cheguei na hora, elas assim, ó, nossa inimiga. É porque é uma temática diferente, totalmente né? diferente. É uma temática diferente, é um posicionamento diferente. E eu estava comentando com a doutora Grace que eu também tenho muito
disso Isso é muito quando, bom. na minha área, que eu atuava até então, porque agora estou totalmente direcionada para comunicação digital e para a área Legal, empresarial, isso é muito bom. mas até então, a parte trabalhista empresarial era realmente o buscar a verdade, identificar quem cometeu alguma falha ou não, e também quando falsas acusações estavam vindo para dentro do processo. E isso tudo me veio da escola que eu tive em meios ministeriais, que aí eu me formei com 3 anos e meio de Ministério Público, de estágio junto ao Ministério Público de Santa Catarina, Legal. na área criminal. E a Grace? O que ela fez durante a faculdade? Rapaz, eu era atendente de telemarketing. Olha aí que inspiração, Atendente pessoal. de telemarketing, engraçado que hoje, assim, em 3 meses que eu era atendente de telemarketing, o gerente pediu para eu sair da linha, porque eu sempre fui muito comunicativa. E aí, ali foi o início de hoje. Por quê? Naquele contexto, eu ministrava aula para o primeiro emprego das pessoas que queriam entrar para ser telemarketing. Então, todos os meses, eu dava aula para mais de 30 pessoas. Que legal! Passei 5 anos nessa empresa, trabalhando dessa forma. E aí você começa, que eu era muito tímida, dá para acreditar? Não. Eu era tímida. Sinceramente, não. Eu era tímida, eu tinha muito medo de falar em público. Nossa, e aquilo ali me destravou. Até brinco que hoje, às vezes, eu tô em algum lugar, encontro uma pessoa e fala, doutora, a senhora foi minha supervisora. Eu, mentira. Fala pra mim aonde? Nossa, eu lembro de você. E a gente se revê. Nossa, Graça, como você cresceu. Eu falei, todos nós podemos crescer. Sim. Só que você tem que entender onde está o seu confortável. Sabe? Para quem veio de uma família muito humilde, nunca teve padrinho na advocacia, nós precisamos estudar. Sim. O que eu tenho hoje é só os meus estudos, só que me colocou aqui. Então a Graça, enquanto estava fazendo a faculdade, a Graça também estava tentando habilitação, eu estudava para concurso para oficial da Polícia Militar. Olha aí, ó, já estava na veia essa investigação. Já. E aí, nesse contexto, eu lembro que eu me desentendi com o capitão. Isso é muito normal, desentendimento. Eu me desentendi com o capitão porque ele falou na aula que, menina, se acalma, quando você entrar você vai ter vida fácil. Eu fiquei com muita raiva disso. Por que outra vida fácil? Tô aqui para trabalhar como qualquer outra. E aí, conversando com algumas pessoas, eu pensei, ou eu vou ser morta, ou eu vou ser presa. Porque a gente tem que ser senhor ou não senhor, entendeu? Sim. E aí eu pensei, sabe de uma? Eu vou fazer faculdade de Direito, vou procurar outra coisa. E aí eu digo que assim, se eu não fosse advogada, eu seria advogada. Advogada está na minha veia. Odeio injustiça. Porém, no 5º semestre diante da faculdade, eu já batia o tema de crimes sexuais. Incrível, né? Olha só. Porque quando o professor levava para a faculdade um tema, eu dizia para ele, doutor, não, doutor. E era engraçado que todo mundo, assim, né, quando a gente está estudando, todo mundo é a favor do professor, né? Quem tá comigo? Quem não tá comigo? Eu era a única. Sim. Ai, Graça, por que você não é? Doutor, com todo respeito, isso aqui tá errado. E ele falava. Engraçado que quando eu fui apresentar o meu TCC, ele, que é presidente da OAB, não sei se hoje se encontra mais presidente da OAB na Bahia, ele foi meu orientador, né? E aí, quando eu cheguei na sala, ele, o que você tá fazendo aqui? Doutor, preciso me formar, né? E eu tinha muito medo dele me reprovar, porque eu era muito polêmica na faculdade, entendeu? Mesmo ele sabendo que já tinha passado na OAB e tudo, pelo menos eu não sabia que ele sabia disso, entendeu? E aí, nesse contexto, quando eu acabei primeiro, eu sempre estratégica, eu pedi todo mundo para estar na minha apresentação do TCC. E eu lotei a sala, porque eu falei, se ele me reprovar, ele vai ter que justificar na frente de todo mundo porque tá me reprovando. Uhum. E quando acabou, todo mundo batia palma, gritava, porque eu falei, né, que eu não sei qual seria o meu amanhã, mas o meu hoje, que ele possa proporcionar uma vida melhor para meus pais. E aí todo mundo gritava. Quando acabou, ele falou, parabéns. E quero te dizer que as pessoas vão ouvir muito falar de você. Você tem um diferencial, menina. Mas exatamente isso que eu iria falar, né, ao final dessa tua explanação, a gente percebe o diferencial. O diferencial e esse olhar que você tem de saber aproveitar os momentos. Então, você poderia ter só passado como atendente de telemarketing. Você não só passou. Você passou e eu queria ensinar. Você poderia ter só passado pelo curso de Direito. Você passou e deixou as suas marcas. E por onde quer que você vá, você faz exatamente isso. Mas a Graça se formou e eu super me identifico, né, com a situação da Graça, da gente se formar,
Até então, eu, estagiária do Ministério Público, fiquei até o último momento. E aí, o que fazer? Eu também não vim de uma família de jurista, meu pai se aposentou como motorista de ônibus, minha mãe era costureira. Minha mãe também é. Né? Olha aí, Minha ó. mãe também é. Formou uma advogada, formou uma arquiteta. Legal. Poxa, que legal, a gente tem o maior orgulho disso. E o que fazer? Eu trilhei o meu caminho na advocacia e fui para o ramo empresarial. E a Graça? A Graça virou pedinte. O advogado tem que saber pedir. Aham, exatamente. Eu lembro que eu estava em Salvador e liguei para um advogado, muito conhecido na época, e falei, doutor, eu gostaria de segurar só a pasta do senhor. Sério. Como assim? Quem é você? Eu falei, não sou ninguém, doutor, mas eu vou estar em São Paulo, olha só, 19 de março de 2017. Eu ainda não tinha pego, eu não tinha colado o grau, mas já tinha sido aprovada. Sim. E aí eu fui fazer um júri em São Paulo com ele. Ah, nossa, foi muito bom, diferencial na minha vida. Só que na hora disse, coloca o número da OAB na ata. Aí, ó, corri. Botar o número da Não OAB. tinha, né? Não, eu tinha de estagiário. E todo mundo achando que eu era advogada. Só que como ele estava ali, ele validava todos os meus atos. E depois eu fui explicar para ele, doutor, ele, nossa, doutora, que bobagem, você poderia ter me dito. Mas a gente fica assim, né? E aí foi que eu corri para poder, de fato, pegar. Porque eu já tinha passado. Então, assim, eu sempre fui a cara de pau. E aí eu estava explicando hoje como é que eu conheci o Daledoni, né? Eu estava em um evento e ele pediu para me chamar. Eu falei, doutor, vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto. E nesse contexto ele falou, menina, quer trabalhar comigo? Aí eu nem sei quem é esse homem. Aí a Elise veio conversar comigo. Ela falou, olha, sua esposa do Dr. Cláudio Daledoni, a gente queria ver que você é muito comunicativa, a gente queria ter você lá em Curitiba, eu nunca nem ouvi falar de Curitiba na minha vida. Aí eu falei, é mesmo, é verdade? Tá bom. Quando foi um dia, eu estava em Maceió, esse foi novembro para dezembro, tá? Quando foi em fevereiro, ela começou a ligar. E aí, doutora, a senhora vem, a senhora vem? Aí eu, você está falando sério mesmo? Vocês estão de brincadeira? Ela, não, estamos falando sério. Eu falei, manda minha passagem. Agora, pasme, eu estava com um apartamento mobiliado, minha cadelinha. Sabe aquela vida... São Paulo? Não, em Maceió. Ah, em Maceió. Aquela vida de beira de praia, sabe? Maceió, Confortável, lindíssima. exato. Quem quer sair de lá e vir pra cá não tinha nem roupa pra vestir? Porque eu nunca vim pro frio. E assim foi um diferencial na minha vida. Trabalhar ao lado do Dr. Cláudio Daledoni, a gente, sabe, eu acordava de manhã, já estava todo mundo na mesa, e aí peritos, delegados, tem que debater casos, uma experiência fora do comum. Esse homem, ele é um monstro. Eu digo que, assim, ele me trata como filho, eu sou muito grata por isso, porque eu sou da casa dele, porque eu falo para ele, eu não aprendi quando a gente estava na frente da televisão ou dentro do escritório, eu aprendi quando eu estava dentro de casa. Sim. Sabe? Na hora que a gente está conversando, está debatendo, com muita tranquilidade, dizer para ele, eu não concordo com isso. Ele, Graça, mas você tem que entender. Eu falo, mas você é do mesmo jeito. E é por isso que nós se damos muito bem. Mas, é como eu te falo, eu sou pedinte. E eu não tenho vergonha, mesmo hoje, sendo a graça que sou, de perguntar, de pedir. E hoje, eu acho que devido a tantas absolvições, é de chegar a dizer assim, doutor, com todo respeito, como é que o senhor faz aqui? Como é que na comarca do senhor, doutor? Eu estou aqui para aprender com o senhor. Porque eu chego calçando o chinelo da humildade. Sim. Ninguém é melhor do que ninguém. Engraçado que eu estava em Maceió agora para fazer um júri, a pedido de uns amigos, agora na quarta-feira. E aí no final o juiz olhou para mim, ô doutora, agora eu sei quem é a senhora, minha doutora. Ô doutora, me mostrar a rede social da senhora. Eu falei, oxente, excelência. Ele, e a senhora aí, com uma tranquilidade, eu falei, eu só queria que eu fizesse o quê? Vou fazer um post. Ele, não, doutora, parabéns. Sua tranquilidade, sua humildade, você chegou aqui tentando apaziguar todo mundo, conversando com todo mundo. Eu falei, doutor, mas isso é o advogado. Esse é o papel do advogado. Ele, mas doutora, a gente sabe que tem pessoas aqui que não são ninguém e não trata assim. Mas eu fui criada assim, entendeu? Então a graça, ela se resume em pedir. Eu não tenho vergonha de pedir. Sabe? Bato na porta do juiz e falo, silêncio, você pode me atender, por favor? Silêncio, eu não quero tomar trabalho do senhor. Eu sou muito objetiva. Eu não demoro menos de 5 minutos. Me fala, Graça, você já despachou? Eu falei, já. Mas doutor, é isso. O senhor quer me perguntar mais isso? Isso. Eu respondo, porque eu conheço todos os meus casos. Isso, insisto. Doutor, isso aqui não existe. Doutor, mas eu estou aqui para o senhor fazer o trabalho do senhor. Mas eu estou fazendo o meu papel. Então nós precisamos de advogados capacitados. Porém, os advogados não querem estudar. Não. E quando eu digo eu sou pedinte, a galera fala, não, Graça. Eu falei, eu sou pedinte. A gente tem que calçar o sapato da humildade. Entender que o direito, ele não é exato. Ele não é exato.
casos que eu achava que... Sabe quando você olha assim, meu Deus, ele vai ser condenado aqui em primeiro grau. E ele foi absolvido. Eu... Ela absolveu? Mentira. Casos que eu achava que ia ser absolvido aqui, não foi absolvido aqui. Entende? Então, nós precisamos estudar. E eu brinco muito que eu digo que minha cachaça eu estudo. Se você, Janaína, me ligar de madrugada, eu estou estudando. A Elis fala comigo de madrugada, o tempo todo. Eu digo, fala, mami. Ela, Graça, tá acordada. Eu falei, você sabia que eu estava acordada? Me conta aí. Sabe? Porque eu sou da madrugada. Eu durmo muito pouco, passei muito mal esse tempo agora. Tem que cuidar da saúde, né? Mas essa é a graça. Vocês estão vendo que não sou só eu, porque quem acompanha em loco já sabe. E a gente tem uma série muito especial, que é o nosso carro-chefe, que é Doctor in Loco. Legal. Então, nós temos muitos médicos que participam conosco. E eu brinco com eles que não adianta querer me contrariar ou, né, querer me colocar numa posição diferenciada, mas eu não curto dormir, né? Não é que eu não durma, porque a gente precisa, Verdade. mas eu não curto dormir. Então, eu durmo o que é necessário. Mas eu produzo muito de madrugada. Nossa, eu adoro, eu amo de Não madrugada, é? se ela não toca, a vida de E muito assim a linda. gente consegue escrever, a gente Exato, consegue pensar. ler, estudar, e para quem é como nós, cheia aqui alguém parecida, né? Então isso tudo funciona muito bem. E a Inloco é isso, a gente busca a essência, porque eu tenho certeza que muitos dos que te acompanham realmente, ela tem uma rede social assim, com muitos seguidores, né? Umas postagens realmente que geram muitos comentários, mas provavelmente boa parte ainda não estava sabendo desses detalhes da doutora Grace, que hoje é uma referência em um nicho tão específico do direito, porque o direito ele é bonito, ele tem um leque de oportunidades de estudos e trabalho de tudo, tanto que para eu estar hoje à frente com os meus sócios na Inloco, fui preparada por mais de 20 anos aí da advocacia, e a doutora Grace, para ela chegar aonde ela está hoje, né, trabalhando com essa parte específica de crimes sexuais, mas com o viés de acusações, falsas acusações, ela passou por uma trajetória, ela estudou muito. Sim. E como é que foi o teu estudo dentro do direito, Grace? Olha só, como é que nasce as falsas acusações, né? Sim. Até porque todos que adentram o teu escritório vai dizer que é inocente. Sim, Ninguém vai chegar dizendo, claro, oi, eu sou claro, culpado, sem né? dúvida. Lembro-me que eu cheguei em São Paulo e aí um estagiário falou assim, doutora, por que a senhora não fala sobre crimes sexuais? Eu falei, ai, faz comigo não. Eu já levo tanta porrada nos casos midiáticos do júri, não faz comigo não. Ele falou, mas doutora, a senhora já viu que a senhora soluciona? Eu falei, claro, né, meu amor, se essas meninas estão mentindo. Aí aquilo deu um estralo em mim. Falei, o pessoal da Record tá de olho em mim, né? Querendo toda hora que eu explique para eles como é que uma advogada tão nova conseguiu empreender. Eu falei, liga pro diretor. Liga pro diretor. E aí pedi pra falar com ele e falei assim, Alex, eu vou te dar essa pauta que você quer. Pra saber como é que é uma empresária, mas eu preciso falar sobre silenciamento masculino. Aí ele, ô Graça, o que é isso? Falei, Alex, o grito de um homem desesperado, dizendo que não cometeu um crime e a sociedade virando as costas. Ele, você é maluca. Fala mais comigo. E a gente comecei a debater com ele. Ele falou, ô Graça, tu tem noção do que tu tá falando? Eu falei, tem. Você tem noção que as pessoas vão te excluir, vão te matar? Eu falei, tem. Mas tu tem noção também que se teu pai for acusado, não tem ninguém para defender? Aí ele falou, Graça, vamos pensar, isso é uma matéria muito pesada, não sei se vai rodar, a galera não vai querer rodar. Aí eles me mandaram para uma gravação de uma TV local, para não ser nacional, sim local. E aí falou, Graça, você quer gravar? Eu falei, quero gravar no estúdio de vocês. Aí fui falar sobre silenciamento masculino. Uau! O negócio estourou assim. Impactante, claro. Exato, uma mulher falando sobre isso, estourou de uma forma que a pauta que ele queria não estourou. Mas o silenciamento masculino, quando eu começo a falar, nossa, você não tem noção. Aí vem em seguida o caso Mariana Ferri, quando o Cláudio Gastão pediu ajuda do Tuda Ledoni, e aí eu fiz uma live com a Karen Martins, que era a promoter do local, e aí o negócio começou a criar um movimento muito grande.
mas eu tenho um cuidado muito quando você fala de movimento, Sim. sabe? Porque eu recebo várias propostas, tanto, como eu te falo, político, sabe? Por exemplo, você falou agora dos médicos. No escritório, eu tenho muitos empresários que não querem aparecer. E eu preservo isso, eu não quero que meu cliente apareça. Uhum. Só que nesse contexto, por exemplo, a menina residente está tendo atendimento com o médico. Sim. E nesse meio do caminho, nós somos seres humanos. Acontece do médico ficar com uma residente. Porém, o médico é casado. Só que o médico nunca disse que ia acabar o casamento para ficar com a residente. E aí o que acontece? Olha, ele me abusou. Uhum. Acaba o casamento e acaba o trabalho. Então, nós precisamos, nesse momento, trabalhar no PAD, no processo administrativo dele, Sem e dúvida. precisamos trabalhar aqui. Só que aqui, no abuso sexual, quando ele é atendido por qualquer advogado, fala que aqui não vai dar em nada, pelo contrário, vai dar sim. Então, como é que você combate isso? Que a residente é mulher e o seu superior, de fato, teve uma relação sexual consensual e depois, quando disse que não queria mais, ela começou a infernizar. Nós temos muitos casos. Nossa, os médicos, assim, quando chega mais um médico, eu já sei o que é. Tá bom, foi no plantão? Como foi? Não, doutora, ela é minha residente, isso aqui eu... Peraí, me explica o que está acontecendo. E aí eu falo para ele, eu preciso que você passe pelos meus médicos para testar se há distúrbio sexual ou não em você, porque é uma equipe médica que eu tenho também, a Graça não está sozinha. Para poder, nós temos que entender que abuso sexual, para que a gente não fale hoje, né, até para não cair o vídeo, o abuso sexual, ele é um problema de saúde. Isso não é safadeza, é um problema de saúde. Então é necessário analisar se esse cara tem distúrbio sexual ou não. E aí eu analiso os fatos e vou para cima. Então, nesse contexto, quando eu falo de silenciamento masculino e trago para a sociedade que não aconteceu, imagine só, Janaína, eu estou chegando, cadê o advogado? Cadê o advogado? É uma advogada. Advogada? Lembro-me que eu cheguei em Recife e a repórter da Globo, ela foi infeliz na hora, mas eu respeito muito todos que estão me entrevistando. E aí, quando eu desço do avião, eles vêm pra cima e ela fala, não, doutora, faz várias perguntas. E no final, ela queria, sabe quando ela quis menosprezar o seu trabalho? Sim. Aí ela falou assim, doutora, a senhora é mulher, como é que a senhora atesta com tanta segurança que ele não é abusador? Aí eu olhei pra ela e falei, eu acho que você não fez o dever de casa. Investigar quem é a advogada que está no caso. Eu atuo em falsa acusação de abuso sexual no Brasil e na Europa 24 horas. Ele passou por todos os meus médicos. Ele não é abusador. Aí ela não tinha que falar. Sim. Desculpa, obrigado, nada, no ao vivo. Entende? E outra, uma coisa que se vier pra cima, eu vou ter resposta. Eu conheço todos os meus casos. Entende? Então, você tem que estar preparada para isso. Porque é o que eu falo, mídia se combate com mídia. Com certeza. Porém, todos os meus clientes, por exemplo, quando você vê a Grace na mídia, esse cliente eu já venho tomando conta dele há muito tempo. Ele não apareceu do nada. Não, a Grace, aconteceu agora, é o jogador de futebol, a Grace voltou lá. Não, esse jogador de futebol já está no meu escritório há muito tempo. Porque nós precisamos prevenir. Por exemplo, empresas grandes. Fala o nome de uma empresa grande aí. VEC. A VEC, quantos funcionários? Nossa, milhares. Milhares? Tem muitos, né? Tá. Eu ministro aula dentro de empresas muito grandes para prevenir o abuso sexual. Sim. Isso não é divulgado. Tá entendendo? Porque como é que o seu superior vai tomar conta? Como é que você tem que prevenir para não acontecer? E outra coisa, não é só prevenir uma falsa acusação, não. Prevenir elas de não serem abusadas pelo seu superior. E isso eu faço dentro da empresa. Isso eu conduzo com a minha equipe, trazendo alerta, ministrando aula, às vezes, para 500 funcionários, 600 funcionários, tanto presencial quanto via Zoom, porque nós precisamos acolher e entender que, assim, Janaína, todos esses casos que hoje estão estourando, eles vêm da pandemia. Sim. Todos. Todos. Quando eu vejo o tempo, isso a gente faz uma investigação dentro do escritório, porque eu preciso saber como é que está nascendo isso. Lembre-se que na pandemia a gente ficava muito tempo dentro de casa. Então, vem aquela, né, ansiedade, aquelas brigas, a mulher não quer o cara dentro de casa, e todos, é engraçado, é da época da pandemia. Então, nós como os operadores do direito, nós precisamos entender a transformação do mundo, o que está sendo transformado. Por que o nascimento dessa falsa acusação? Então, isso é muito importante. E assim, tanto para a questão dos médicos que estão nos acompanhando, que fazem parte da Inloco e de todo o público, como os empresários e trabalhadores, trabalhadoras, toda a sociedade precisa saber.
no que consiste, como prevenir, Importante quais são as medidas e as orientações que a doutora Grace, a partir de amanhã, vai trazer para nós aqui dentro da Iloco. Então, essa foi a apresentação dela. Imaginem vocês as próximas partes desse episódio tão bacana com ela. Então, não deixem de acompanhar a partir da manhã na Iloco. É isso, né, doutora? Eu que agradeço. Tamo junto. Amanhã, viu? Não deixa passar.